Salmo 45, a palavra do Senhor diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um hábil escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E nesse teu esplendor cavalga prosperamente por causa da verdade e da mansidão e também da justiça. A tua destra te ensinará ou realizará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno, e perpétuo o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então, o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Obedece-lhe, e a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais, serão os teus filhos, que farão príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome, de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Bendito seja o Senhor pela sua palavra. Amados, eu quero continuar com vocês sobre o que começamos a trabalhar hoje, ontem, melhor dizendo. A gente falou sobre uma possível definição de avivamento, que é o Senhor soprando vida sobre aquilo que Ele criou e deseja ver vivendo em plenitude. A gente terminou falando um pouco sobre os avivamentos ao longo da história, e o que esses avivamentos têm em comum é muito marcante, interessante e poderoso. São pessoas simples, como a gente acabou de ouvir aqui essa manhã, homens e mulheres buscando a Deus, homens e mulheres arrependidos, e arrependimento tem a ver com a gente concordar com Deus ao nosso respeito. O contrário do arrependimento é a soberba, quando a gente se acha mais do que é, quando a gente discorda de Deus a respeito do que Ele diz sobre nós. Arrependimento é dizer: o Senhor tem razão, eu preciso melhorar, e não posso fazer isso sem o Senhor, não consigo fazer isso sem Sua presença. Como a gente acabou de ouvir essa manhã, marca dos avivamentos, oração. Essa oração que não é apenas um encontro performático, mas esse lançar-se diante do Senhor no secreto. Amor pelos perdidos. O avivamento desemboca nesse movimento de gente que vai falar do Senhor àqueles que precisam do Senhor. Todos nós identificamos marcas como essas no início da nossa caminhada. Ao ouvir o que eu acabei de dizer, pessoas simples buscando a Deus, eu imagino que se veja dessa maneira, ou se relembre de como a gente começou e como era de fato assim. Sem muita expressão, sem cargos, sem tantas ocupações. Quantas vezes a nossa única preocupação era poder estar diante do Senhor e participar com intensidade daquilo que Deus trazia. Oração, arrependimento, quebrantamento, amor pelos perdidos. Quantos de nós no início da nossa caminhada sentíamos o coração arder de forma muito constante? Desejo de falar do Senhor, desejo de anunciar a Cristo. Quantos no ímpeto desse coração queriam encher a casa de gente que encontrava pela rua? Eu preciso trazer esse povo, eu preciso... Mas é fato que todos nós, eu imagino que assumamos que em algum momento
na caminhada, algumas marcas dessas no nosso coração vão se tornando um pouco mais escassas. A gente vai, de alguma maneira, se tornando menos intenso naquilo que deveria continuar fazendo e cultivar. E daí surge a necessidade do avivamento. O avivamento é esse soprar de Deus que reacende essa chama no nosso coração. E é uma necessidade constante. Devemos, com muita frequência, revisitar o nosso coração e verificar como estamos, porque alguém já disse que todo avivamento tende a se transformar num monumento. E o que é um monumento, senão a estrutura que relembra um acontecimento grandioso? Um monumento nada mais é do que um objeto ou algo estático que conta a história de um grande movimento. Ao olhar para aquilo, alguém diz, olha, isso daqui é em lembrança àquela grande batalha, ou isso daqui é em lembrança àquele grande negócio que aconteceu, ou está vendo essa igreja aqui, um dia isso daqui já foi cheio de gente, olha, aqui pregava fulano de tal, e quando ele pregava as pessoas se agarravam nas colunas. Eu tenho um monumento, e o monumento é algo estático que reconta a história de um grande movimento que, na grande maioria dos casos, não acontece mais, não há mais. Por isso é importante que a gente revisite o nosso coração e busque, porque o contrário disso é a gente transformar o nosso passado em ídolo. E no nosso caso, que somos uma denominação pentecostal e centenária, isso é um grande risco. Vivermos de lembranças de um passado, vivermos cultivando uma memória, mas não transformando ela num desejo para agora. Transformamos o nosso passado num grande ídolo, e toda a idolatria gera paralisia. A palavra de Deus diz que quando Ló é tirado de Sodoma, sua mulher olha para trás, e o resultado imediato é que paralisou. Ficou estática no meio do caminho, porque todo movimento idolátrico do tempo, inclusive, quando o passado se torna ídolo, ele paralisa o presente. Ele inviabiliza novas realizações, e nós servimos a um Deus de coisas novas. Nós servimos a um Deus que se move ao longo da história. Nós servimos a um Deus cujo Espírito é vivo, Ele é vento e sopra onde quer, e tem coisas maiores a fazer. Então precisamos buscar de forma constante esse avivamento em nós. Caso contrário, a gente paralisa e passamos a viver desse passado, dizendo, um dia nós já vivemos isso, ou nós fizemos isso, ou se lembra em 1900 e lá vai bolinha. Não. O Senhor tem coisas grandes para realizar no nosso meio, e que coisa boa é que o Senhor não para. E a grande pergunta é, por que a gente, sabendo que muitas vezes coisas que não deveriam vão se perdendo no nosso coração, a gente muitas vezes se acomoda com isso? Todos nós sabemos que precisamos de avivamento, e por que a gente muitas vezes não busca isso? Porque existe uma realidade complexa no nosso coração, que é a realidade do ganho secundário. A gente sabe que tem coisas que pode alcançar, mas permanecer como estamos gera algum tipo de ganho, por mínimo que seja, por mais estranho que seja. A gente sabe que para viver isso no Senhor, isso vai exigir de nós uma entrega maior. Só que essa entrega maior redundará em mudanças nesse momento que a gente está vivendo agora. E por isso a gente está ruim, mas está bom. Vamos continuar assim. Há uma espécie de ganho secundário nesse processo. É como alguém que está tentando ou que sabe que precisa emagrecer. E dá esforço, dá trabalho, é terrível, é complicado, é lutento. Por isso, permanecer como está de alguma maneira é interessante. Porque, afinal de contas, eu sei que aquilo é ruim, mas me gera prazer, e assim muitas vezes vamos caminhando. Essa manhã eu quero convidar você a mais uma vez pensarmos do porquê precisamos desse avivamento. Porque não pode ser apenas alguma coisa bela, precisa ser algo necessário. Não deve ser apenas alguma coisa admirável, deve ser algo desejável. Por que precisamos de avivamento?
Porque precisamos romper com essa inércia que muitas vezes produz algum tipo de ganho secundário à medida que a gente continua como está e está tudo certo. Por que a gente precisa romper com isso e se lançar diante do Senhor? O primeiro motivo é porque a gente vive num mundo regido por um sistema de morte. E por isso precisamos da vida de Deus. Eu vou repetir. Vivemos num mundo regido por um sistema de morte, por isso precisamos da vida de Deus. Nós não podemos nos enganar achando que conseguiremos resistir à estrutura mundana sem essa capacitação que venha do Senhor. Porque a estrutura que nos cerca é uma estrutura de morte. A mentalidade é essa. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o que ele veio para fazer é matar. É a sua primeira missão. Roubar e destruir. Jesus diz que a condição do homem sem ele não é uma condição de uma semivida. Ele diz que os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. O apóstolo Paulo fala que nós somos entregues à morte todos os dias. E ele está falando, obviamente, da realidade da perseguição, mas também está falando dessa exposição a esse mundo morto que nos cerca. Por isso precisamos de vida de Deus. Porque sem isso a gente vai naturalmente caminhar para nos conformarmos a essa realidade. E essa estrutura de morte, ela está presente de forma muito sutil. Porque morte não tem a ver apenas com lançar alguém que já sucumbiu dentro de uma sepultura. As sutilezas desse processo. A estrutura de morte do nosso mundo se manifesta na perspectiva da futilidade. Que nada mais é do que o apego exagerado àquilo que não acrescenta em nada a vida ou que gera vida. Vivemos num mundo fútil, onde as pessoas buscam, gastam tempo, recurso e energia por coisas que não acrescentarão em nada na sua existência. Coisas que não geram vida, apenas massageiam o seu ego, ou as diferenciam, ou as posicionam nessa estrutura totalmente caída. E se nós não buscarmos em Deus esse sopro do seu espírito de vida, que nos realinhe com o seu propósito, que abra os nossos olhos, nós acabamos sendo conduzidos por essa mesma realidade. E muitas vezes passamos a inclusive nos aproximar de Deus, buscando essas coisas que não dialogam com essa vida de Deus. Passamos a estar ansiosos, passamos a estar inquietos, passamos a estar nos desgastando com coisas que não nos acrescentam em absolutamente nada. Isso, na verdade, contribui para uma morte. Morte de propósito, morte de essência, desperdício de tempo. Por isso precisamos do Senhor soprando sobre nós, abrindo os nossos olhos, nos estartando. Vivemos num mundo raso. E essa estrutura de morte se manifesta também nessa coisa rasa. Um mundo sem profundidade. Um mundo de relações que não possuem significado mais profundo. Um mundo do descartável. Um mundo onde tudo se perde. Um mundo fútil. Um mundo, como disse o Bauman, que é líquido. Vivemos nesse mundo. E a gente vai sendo influenciado por isso o tempo todo. Vivemos num mundo automatizado. Um mundo onde tudo se torna automático, mecanizado. Num mundo onde se caminha para a substituição do ser humano pela mecanização em diversos níveis. O mundo da inteligência artificial. O mundo que nos empurra para sequer pensarmos. Afinal de contas, há uma máquina que faça isso por nós. E essa lógica que parece absurda vai tomando conta da nossa vida em diversos detalhes. Automatização, previsibilidade, repetição, a lei do menor esforço. Por que me ocupar com isso se há algo que possa fazer isso por mim? Isso vai tomando conta da gente sem a gente perceber. A estrutura desse mundo vai nos empurrando para isso. Vivemos num mundo sincrético. E a raiz do sincretismo na perspectiva religiosa tem a ver com utilidade. Um mundo utilitarista ou utilitário. O que funciona ou o que pode me dar resultado mais rápido? E nessa perspectiva não existe mais fidelidade. A fé, ela não está mais centrada num caráter. Ela busca apenas satisfação dos meus desejos. Então, onde eu posso ganhar primeiro?
É como se na vida da fé eu estivesse investindo e cada filosofia religiosa ou movimento fosse um mercado onde eu invisto e onde o maior rendimento estiver dando, eu talvez migre todo o restante para lá. Então eu ouço o padre aqui, eu ouço o pastor aqui, eu vou naquele negócio ali, eu ouço aquele outro negócio lá, e de vez em quando tomo um passe e tem alguém que faz uma simpatia, e eu também... E assim vai. E de onde vier primeiro está valendo, porque a relação não é fiel. Essa estrutura, ela é uma estrutura de morte. Ela é uma estrutura que não contribui ou dialoga com a vida. Vivemos um tempo onde não se confia mais em ninguém. O mundo que a gente vive é um mundo desconfiado, um mundo de traição, um mundo de quebra de confiança e de expectativa, um mundo sem referências. E isso faz com que a gente se torne também cético, desconfiado de tudo. Precisamos de avivamento para que essa lógica desse mundo caído e de morte não se instale no nosso coração. Para que a gente não seja apenas frequentadores de igreja, mas mortos em tudo aquilo que seja a vida de Deus em nós. O segundo motivo pelo qual precisamos de um avivamento é porque é impossível manter a vida fluindo a partir de nós mesmos. Nós não temos cacife, capital, disposição, energia para manter as coisas fluindo na força do nosso braço. Olhe para você, assim como eu olho para mim, e com muita sinceridade eu me vejo tão instável. Há dias que eu acordo feliz da vida, há dias que eu acordo empolgadíssimo, há dias que eu acordo procurando demônio para expulsar, bem como há dias que eu acordo extremamente para baixo. Nós não conseguimos manter essa estrutura sozinho. Eu não consigo, eu preciso do Senhor. Como a gente ouviu aqui ainda há pouco, é Deus me impulsionando em direção à sua vontade. É o Senhor trabalhando em mim e me impulsionando para cumprir o seu querer. A palavra de Deus diz que até os jovens se cansam e exaustos caem. O que a Bíblia está dizendo é que, embora haja em mim juventude, uma vivacidade natural, isso não é o suficiente para me manter de pé o tempo todo. Eu não consigo. Eu preciso dessa busca pelo Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da unção do Senhor, eu preciso do Espírito do Senhor. Caso contrário, eu não consigo. Eu posso, no máximo, construir e tentar manter um estereótipo, como a gente ouviu aqui, uma máscara, mas, em essência, eu vou tropeçar. Eu preciso do Senhor. Em terceiro lugar, a gente precisa de um avivamento, porque a gente não consegue manter a vida sozinho, fluindo a partir de nós, a gente vai se cansar, e o cansaço gera exaustão e também gera queda. A gente vai se cansando, irmãos. A gente vai se cansando. E a gente se cansa não apenas daquilo que é ruim, a gente também vai se desgastando, inclusive, com aquilo que é bom. A gente vai se desgastando no servir, a gente vai se desgastando no fazer, por mais que o propósito seja bom, por mais que conscientemente a gente saiba que aquilo é alguma coisa legal, isso vai cansando, isso vai desgastando e corre o risco da gente se tornar um cínico, que é alguém que faz alguma coisa com o coração completamente divorciado daquilo. A gente se torna hipócrita, a gente daqui a pouco faça alguma coisa porque sabe que precisa fazer, mas a gente não tem mais a vida prostrada ou envolvida de fato naquilo. A gente vai se tornando uma máquina, a gente vai entrando nesse processo de reprodução de um modelo e esse cansaço vai arrebentando com a gente. Por isso precisamos do Senhor soprando sobre nós. A palavra de Deus diz que Moisés, no alto de um monte, no lugar certo, fazendo a coisa certa, ele estende as mãos e enquanto ele está de mãos erguidas, Israel avança, mas a Bíblia diz que suas mãos começaram a pesar. Porque embora ele esteja no lugar certo e fazendo a coisa certa e vendo os resultados positivos, ele é humano. E o cansaço vai se abatendo sobre ele. Bendito seja o Senhor, que ele não é apenas o homem no lugar certo fazendo a coisa certa, mas ele está cercado de gente certa. A Bíblia diz que aqueles dois homens, Arão e Hur, sustentam as suas mãos até o alvorecer. Precisamos do Senhor nos sustentando, senão a gente vai cansando. Há um processo de desgaste. Essa manhã
eu quero, com a graça de Deus, convidar vocês a pensarmos sobre a nossa necessidade de avivamento e de renovo que venha do Senhor sobre nós. Porque muitas vezes somos sempre presentes. Não somos alguém de quem haja crítica a respeito da nossa não presença, mas o Senhor sonda o nosso coração. E sabe que muitas vezes a gente está caminhando pesado e o Senhor precisa soprar sobre nós. Jesus, ensinando em uma das suas parábolas, ele fala a respeito da realidade de que não se deve colocar remendo novo em pano velho, nem se coloca vinho novo em odre velho. Essas duas ilustrações, ou essas duas figuras trazidas por Jesus, elas são muito interessantes, porque essas duas figuras, elas falam de uma dupla realidade. Jesus primeiro fala da roupa. A roupa é aquilo que a gente usa para cobrir o corpo, e ela sofre um desgaste externo constante. A gente vai usando e com o tempo vai se desgastando. Se desgasta pelo atrito. Eu, por exemplo, tenho mania de ficar mexendo a perna quando estou sentado constantemente. E se estou encostado em alguma coisa, daqui a pouco a calça já vai puindo aqui, se estou com esse costume encostado em algum lugar. Quem compra uma roupa sabe que não vai durar para sempre. Há desgaste por conta do atrito, pelo uso, pelas lavagens, pelo esticar, e a gente engorda e vai esticando. Desgaste externo. Jesus fala sobre o odre, e se na roupa o desgaste maior é externo, no odre o desgaste maior é interno. Porque quem olha para aquele objeto, normalmente um saco feito de couro, dentro tendo vinho, teoricamente ali há estabilidade. Porque por fora a gente não consegue talvez perceber desgaste. O vinho está guardado ali dentro, mas ali dentro há um processo de desgaste. Pela fermentação, há um movimento invisível que vai fazendo com que por dentro aquela estrutura vá se corroendo. E aquele odre que por fora pode parecer intacto, por dentro, pelo próprio processo de fermentação do vinho, ele vai se descamando. E aí Jesus diz, olha, não tem como, nesse odre que se desgastou tanto por dentro, ou nessa roupa que se desgastou por fora, a gente fazer remendos introduzindo coisas novas. Não dá. Porque se a gente joga um vinho novo, esse processo de fermentação vai recomeçar e ele não vai suportar mais, vai se rasgar. E nesse processo de rasgar, eu perdo o odre e perco o vinho. Eu tinha um odre fraco e agora eu tenho um odre roto. Na roupa, se eu colocar um tecido novo, ele vai exercer pressão. E o que ele deveria fazer, que é cobrir aquela fissura, na verdade ele vai contribuir mais ainda, porque à medida que ele comprime, vai puxando o restante das fibras. O que Jesus está dizendo é o seguinte, para aqueles discípulos que o ouvem, olha, o estado em que vocês se encontram, vocês não precisam de remendos, na verdade vocês precisam de renovo. Vocês precisam de algo que faça uma mudança profunda em vocês e mude tudo. Não é um processo de inserção de algo novo, é um processo de Deus substituindo de alguma maneira essa estrutura, tocando com o seu espírito à medida que ela se torne nova. O avivamento tem a ver com esse toque de Deus. Porque muitas vezes o que a gente busca é apenas um processo de inserção de algo novo. E isso não faz sentido, não. É como alguém, por exemplo, com um casamento desgastado, puído, que acredita que a chegada de um filho pode resolver. Um ato mágico que há de trazer tudo novo. E a experiência mostra que não é bem assim. A chegada desse ser que é uma bênção acaba, na verdade, muitas vezes trazendo mais pressão que vai fazer esse troço rasgar. É alguém, por exemplo, que acredita que no auge de uma dívida que foi construída por descontrole, ele precisa apenas de mais dinheiro. Como um cara que há tempos atrás sentou no gabinete que eu atendo lá na igreja e disse para mim, eu tenho uma dívida de 2 milhões de reais.
Bacana. Você tem uma empresa? Não. Pessoal. Uau. Ouvindo, eu pergunto para ele, do que você precisa? Ele falou, eu preciso de 2 milhões de reais para pagar minha dívida. Eu disse, você não precisa de 2 milhões. Esses 2 milhões, se vierem para a sua mão hoje, você zera isso e da forma como você vive, você vai construir uma outra dívida e talvez depois de um tempo muito curto, a gente vai estar de novo falando sobre isso aqui. Você precisa de uma mudança profunda em você. Seu problema não tem a ver com dinheiro, seu problema tem a ver com seus valores. Seu problema não tem a ver com grana, seu problema tem a ver com estima, seu problema tem a ver com o que você valoriza. Isso é um processo que o Senhor precisa fazer no seu coração de mudança. Cara, você não precisa de dinheiro agora, você precisa de Jesus. Ele vai ressignificar você. Não é remendo, é renovo. Não é apenas uma experiência de um final de semana, eu estou meio devagar, acho que eu vou ali tomar um grau, eu vou ali na igreja sentir Não, é Deus soprando vida de novo dentro de nós. Precisamos de renovo que nos capacite para viver em plenitude aquilo que Deus tem para nós. E por que muitas vezes nós não desfrutamos isso? Por conta dessa letargia que toma conta da gente e por conta de um outro fator que o pastor Pablo terminou tocando nele, e eu quero também partir a respeito dele. Nós muitas vezes não desfrutamos isso porque nós somos tomados por um ativismo absurdo. A nossa relação com Deus passa a ser essa relação apenas baseada no serviço, acreditando, como ouvimos, que Deus precisa de nós. Eu quero convidá-los para a gente voltar ao Salmo 45, que foi o salmo que eu li com vocês no início. Você pode abrir sua Bíblia nele de novo. O Salmo 45 é um salmo chamado ou classificado como um salmo didático. Na literatura hebraica, chamado de maskil, ou no plural, maskilim. É um salmo de instrução. E qual é o objetivo do salmo maskil? A ideia é construir ou ensinar o caminho para uma verdadeira espiritualidade. Esse é o objetivo desses salmos de ensino, são vários na Bíblia. O Salmo 45 é um dos mais interessantes deles, do ponto de vista da forma como ele é construído e do seu assunto central. Preste muita atenção. O objetivo do Salmo Maskil, ou do Maskilim, que é um salmo de ensino, é mostrar um caminho para a verdadeira espiritualidade. Esse salmo é um salmo chamado também de salmo de amor. É um salmo que fala do casamento real, do rei com sua noiva, com sua amada. É o único salmo que recebe esse título, Salmo de Amor. E como é um caminho, ou salmo que busca mostrar um caminho para uma verdadeira espiritualidade, o primeiro salmo de instrução ou de ensino, ou maskil, é o salmo de número 32. O salmo de número 32 começa dizendo assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Ou seja, o caminho para a verdadeira espiritualidade começa com arrependimento, pecados perdoados, iniquidades cobertas, e só então a gente consegue, a partir dessa remissão vinda do Senhor, caminhar nessa estrada que Ele tem para nós. O Salmo 45 fala desse casamento, desse encontro belo do amado com a sua amada, do Senhor com aquela que é a sua amada, e na perspectiva da revelação da graça a gente entende que é do Senhor com sua igreja. Se parece muito com o livro de Cantares, e de todos os salmos de ensinos ele é o clímax. Por quê? O assunto central do Salmo de número 45 é a exaltação da beleza, da centralidade e da grandeza de Cristo. A ideia aqui é alguém se aproximando do seu amado por sua beleza, centralidade e por tudo aquilo que ele é. Não há aqui a realidade da busca por favores, há aqui o encontro de amor que vai redundar numa caminhada de vida juntos. O caminho para o avivamento passa por essa disposição, por buscar ao Senhor pela sua companhia, como a gente também já acabou de ouvir. Eu quero convidar você para a gente ler o verso de número 1. O verso 1 diz assim: o meu coração ferve com palavras boas,
Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. A primeira verdade que esse texto diz para nós é de que esse sábio que está escrevendo, ele mostra a realidade da combinação entre essência, vibração, fervor e técnica. Ele começa dizendo: o meu coração ferve com palavras boas. Dentro de mim há um movimento interno, o coração aquecido e fervendo. Há muita coisa aqui dentro de mim fervendo com palavras boas. Essas palavras, elas são dirigidas ao meu rei. E ele diz, ao mesmo tempo que há no meu coração essa ebulição, ela não anula a técnica. Embora o coração ferva, na hora de expressar isso, eu farei como tendo a língua como a pena de um hábil escritor. O que ele está dizendo é que nessa vida de devoção e de serviço ao Senhor e de caminhada com o Senhor, essas duas realidades precisam estar presentes e combinadas. A realidade do coração que ferve e, ao mesmo tempo, a realidade da língua que se esmera por fazer o melhor. Muitas vezes dissociamos essas duas coisas. Muitas vezes acreditamos que a caminhada se dá a partir apenas do coração fervendo, sem nenhum tipo de preocupação em como exercer isso de forma melhor. Ou acreditamos na segunda realidade, que é a realidade apenas da técnica dissociada de qualquer fervor no coração. Não. O salmista diz: o meu coração ferve, aqui dentro tem um negócio queimando, há palavras dentro de mim, mas eu, como estou fazendo para o meu Deus, eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Como alguém que é um hábil escritor. Eu vou fazer de maneira excelente, mas isso é fruto de um coração que ferve. E aí, no verso de número 2, ele começa a compor, a falar nesse salmo. E ele diz assim: tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em seus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Tu és o mais formoso do que todos os filhos dos homens. O salmista vai compor um poema de exaltação ao rei. E ele começa não falando dos seus feitos. Ele começa falando da sua beleza. Essa beleza que o eleva acima de todos os outros. Tu és, Senhor, o mais formoso. Sim, tu és poderoso. Sim, tu és forte, sim, tu és grande, mas a primeira coisa que eu quero falar, Senhor, é da tua beleza. Tu és formoso, Senhor. Tu és lindo. Aos meus olhos, a tua face brilha. E não é apenas algo bacana, tu és mais do que tudo, mais do que todos os homens. Não há nada mais belo, não há nada mais lindo, não há nada mais encantador do que o Senhor. E tem mais. A tua beleza não é apenas uma beleza estética, não é alguma coisa apenas a ser contemplada de longe. Quando tu falas, a graça se derrama dos teus lábios. O Senhor é lindo e a tua graça se derrama em nosso favor. Amados, o caminho para o avivamento, ele passa em primeiro lugar pela admiração do Senhor Jesus Cristo. Não é apenas uma relação utilitária de busca por poder. Eu quero poder de Deus. Como a gente disse aqui ontem, como os discípulos em Lucas 7, nós queremos o poder para meter fogo em todo mundo. Não, é muito mais do que a busca pelo poder. Tudo começa na afeição do Senhor. Tu és lindo, Senhor. Tu és formoso, Senhor. Tu és mais belo do que todos os homens. A tua graça se derramou, a tua boca destila graça. Eu te amo, Jesus. Será que a gente pode, por um momento, fechar os nossos olhos? Será que você pode dizer palavras de adoração ao Senhor? Será que você pode exaltar ao Senhor com sua boca, com seus lábios e com seu coração? Avivamento não é eu querendo o poder de Deus para usá-lo sem Ele. Avivamento começa com eu dizendo: Senhor, Tu és tudo para mim. A graça se derrama dos Teus lábios.
Tu és formoso, Tu és poderoso, Tu és lindo. Não há nada desse mundo que se compare ao Senhor. Não há ninguém nesse mundo que seja como Tu. O presidente da República é um homem, mas Tu és o governador maior. Senhor, eu Te amo, eu amo meus filhos, mas Tu és mais excelente. O Senhor é mais lindo, o Senhor é mais maravilhoso. O Senhor é tudo para nós. Tua igreja, Senhor, Te adora pela Tua beleza. Louvado seja o Senhor. No verso 3, ele diz: cinge a tua espada à coxa, ó valente, caminha. E nesse esplendor, o verso 4, cavalga prosperamente. E ele começa a falar do poder de Deus. Ele tem flechas, os seus inimigos se curvam diante dos seus pés. Ele tem um trono, e esse trono é cheio de equidade. E aí quando chega no verso 6, ele diz: o teu trono é eterno e perpétuo. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. E chega no verso 8. No verso 8 ele diz: todas as tuas vestes cheiram mirra, e aloés e cássia. O Senhor é belo, o Senhor é formoso, é mais formoso do que todos os homens. O Senhor tem um trono perpétuo, por isso eu quero adorá-lo. Ele permanece, as coisas passam, os homens vão, as estruturas, as ideologias, os movimentos, mas o trono do Senhor é eterno. E ele diz mais: Senhor, na tua presença, a gente sente um cheiro. Um cheiro. As vestes do Senhor têm um cheiro. E que cheiro é esse? Ele diz: as tuas vestes cheiram mirra, aloés e cássia. Esses três elementos, que são elementos aromáticos, todos eles se assemelham numa mesma questão. Tanto a mirra, o aloés e a cássia, para serem extraídos, passam por um processo de trituração. Para conseguir extrair esse cheiro, é preciso que primeiro se passe por um processo de quebra, um processo de sacrifício, um processo de pressão. Para extrair uma gota de mirra é preciso quebrar, triturar, apertar o seu galho, da mesma maneira com a cássia e da mesma maneira com o aloés. Ele está dizendo: esse Senhor, que é digno da minha adoração, Ele é belo, Ele é lindo, e as suas vestes, elas são vestes que têm um cheiro. E sabe que cheiro é esse? É o cheiro do sacrifício. Esse cheiro, ele é fruto do imprensar. Esse cheiro é fruto do triturar. Não é um perfume que foi comprado numa boutique. Esse cheiro que sai dele é o cheiro daquilo que foi comprimido e imprensado. A gente deve se aproximar do Senhor pela sua beleza e também nos prostrarmos diante dele por causa do seu sacrifício. Ele se entregou por nós. E todos nós sabemos disso, mas isso precisa ser relembrado no nosso coração. Ele chega no verso de número 10, que era aqui onde eu queria chegar para a gente terminar essa etapa. Ele diz assim: ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Obedece-lhe. E a filha de Tiro estará ali com presentes, e os ricos do povo suplicarão o teu favor. O caminho para o avivamento pessoal, começa por essa consciência de que a gente não consegue sozinho. A gente precisa do Senhor. E a forma com que devemos nos aproximar do Senhor não é apenas buscando extrair dele o poder que a gente precisa. É como se Deus vendesse pilhas que a gente precisa trocar para recarregar e continuar caminhando. A ideia não é essa. Deus não é um posto de combustível onde a gente reabastece para ir mais além. Ele é aquele com o qual a gente precisa caminhar de braços dados para fazer a jornada da vida. É por isso que o Salmo fala desse casamento, desse encontro, dessa fusão dos dois. E o caminho para que isso aconteça não é apenas a contemplação. Ele começa dizendo: ele é belo, ele é formoso, eu enxergo nas suas vestes o cheiro do sacrifício. Mas no verso 10 ele diz assim: você que vai se aliar a ele, o primeiro passo é: esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Se a gente quer viver de fato uma relação profunda com o Senhor, que faça o nosso coração arder e caminhar no poder do seu Espírito Santo, nós precisamos romper e fazer dele
ou construir nele a nossa história. A ideia de esquece-te do teu pai, a ideia é aquilo que te patrocinou até aqui, esquece. A partir de agora, como num casamento, você passa a ser chamado pelo nome dele. Há uma troca na certidão. Não é mais a certidão de nascimento, agora de casamento. Você será chamada pelo nome do Senhor. Esquece-te. Esquece-te do teu povo. Aquilo que de alguma maneira serviu como base, que construiu em você cultura, que trouxe a você valores, aquilo que te define, você é nesse povo, você faz parte de um grupo. Esquece disso. A partir de agora, a tua nova família é a família desse Senhor. A partir de agora, o teu nome é o nome dele, e a partir de agora você caminha com ele. E uma vez que isso acontece, o verso 11 diz: então receberás presentes. O caminho para o avivamento é um caminho da gente se lançar sem reserva diante do Senhor. Muitas vezes dizemos que queremos, mas estamos à margem, apenas pedindo que Deus traga até nós, quando o Senhor nos chama hoje a irmos e sem reservas nos lançarmos diante dele. A mergulharmos com profundidade, amados. Não apenas por causa daquilo que Deus pode dar, mas por causa daquilo que Ele é. Porque queremos ser o povo do Senhor. E para ser o povo do Senhor, nós precisamos viver uma relação íntima com Ele. E isso vai impactar todas as áreas da nossa vida. Viver uma vida avivada, viver uma vida profunda com o Senhor, redundará em mudanças sérias em nós. E muitas vezes nós não queremos isso. Isso reinventará o nosso ministério. Isso fará com que sejamos de maneira completamente diferente. E muitas vezes nós estamos tão presos, tão arraigados na nossa cultura, nas nossas estruturas, que, embora a gente diga a última coisa que a gente quer é que Deus venha e sacuda-nos, porque isso fará tudo ser diferente. Acreditamos que somos um bom odre e que por causa disso o que a gente precisa é só de um vinho novo e está tudo certo. Essa manhã o Senhor nos diz: não se põe vinho novo em odre velho. Vamos recomeçar de novo. Eu quero mudar você por completo. Eu quero mexer nas tuas estruturas. Eu quero que aquilo que na tua visão está consolidado, eu quero levar você a um patamar diferente. Eu quero levar você a alturas maiores. Eu quero mudar a forma como você enxerga a vida, como você enxerga a minha palavra, como você enxerga as relações, porque a partir de agora eu quero que você viva a plenitude do que eu tenho para você, a um nível maior. Eu queria convidar você para fechar seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. E nessa oração eu quero fazer um convite. Você que tem sido tocado nesses 2 dias, se você está aqui, é porque de alguma maneira deseja viver esse novo tempo do Senhor. Experimentar esse sopro que reavive aquilo que talvez em você começou a arrefecer. Eu falo essa manhã para talvez pessoas que estejam cansadas, desgastadas, exterior e interiormente, porque a gente vai se desgastando. Aquilo que recebemos, tal como um odre, há um processo de desgaste interno. Cansa, afadiga, pesa. Por mais que seja muito bom, gera desgaste. Essa manhã, o Senhor trouxe você a esse lugar para, dentre tantas coisas poderosas que você ouviu, dizer a você: eu quero renová-lo. Renová-lo porque há vinho novo. Renová-lo porque há vestes novas. Renová-lo porque há um novo tempo chegando. Renová-lo porque há coisas novas do Senhor a viver. Não chegamos no teto. Não nos tornamos especialistas em Deus. Não alcançamos o patamar onde não haja mais nada a ser vivido. Muito pelo contrário. Há vinho novo do Senhor. E o caminho para isso não é buscar por um remendo,
é buscar por renovo, é se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te quero, Senhor. E para isso, e para viver isso, eu precisaria abrir mão de coisas, e tudo bem, de uma cultura talvez arraigada, que embora seja repetitiva e tenha nos trazido até aqui, há algo novo de Deus surgindo. Está saindo à luz, não a percebeis? Uma mudança de nome, de identidade, um novo tempo.